E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André Caramelito e nesse vídeo eu vou mostrar no detalhe esse PABX da Intelbras, que é a modular e mais. A única coisa que eu peço aí pessoal, por favor, é que dê um like no vídeo e se inscreva no canal para ajudar, ver se o canal cresce, é um canal pequeno, isso vai me dar uma força tremenda, tá bom pessoal? Então eu vou mostrar aqui as conexões das plaquinhas de ramais, plaquinhas tronco e a placa DECT, que é para terminar o sem fio. Essa central aceita alguns ramais sem fio. Então eu vou mostrar esses detalhes agora, lembrando que eu já tenho um vídeo mostrando como programar ela por software, por exemplo. Então nesse vídeo eu só vou mostrar aqui os detalhes das conexões físicas, tá bom pessoal? Então acompanhe o vídeo aí por favor. Então pessoal, esse é o PABX, aqui tem uma tampinha, aqui é onde vai todas as conexões com a rede, com a fiação que sai daqui para os ramais, lá nos pontos onde você precisa instalar. Então essa central aqui seria para 12 ramais analógicos, por exemplo, com fio, então eu vou mostrar ali, 4 linhas analógicas de qualquer operadora, Oi, Vivo, qualquer operadora que entregue linhas analógicas, inclusive VoIPs, né, onde há os conversores ATAs, que a gente chama, que chega VoIP, como eu já falei, e sai como se fosse uma linha analógica padrão Anatel. Ela entra aqui, inclusive interfaces de celular. Aqui são alguns acessórios da central, cabinho USB para programação, uma outra porta USB para atualização de firmware via pendrive, e aqui a conexão de terra, e aqui a conexão com a rede elétrica através desse cabo que acompanha a central. Para a gente abrir essa tampa, tem duas travinhas aqui, na verdade tem um parafusinho, depois de pronta a instalação, você tem que retirar esse parafusinho, levanta essa tampa, então tem acesso à fiação. Mas para ter acesso à placa principal, a gente tem que destravar por aqui, ó. Tinha essa travinha desse lado e essa outra, a gente desencaixa. Então essa é a tampa dela. E aqui está a central, a placa base ou placa principal, e essa aqui é a fonte de alimentação. Aqui é que vai fornecer as tensões e correntes necessárias para todo o sistema operar, inclusive alimentar já os aparelhos através aqui da fiação dos ramais. Então os aparelhos, obviamente, de telefone a gente não precisa ligar em tomada elétrica, porque a própria central telefônica já providencia a tensão e a corrente para eles funcionarem nos níveis ideais, né, de acordo com a Anatel e a Agência Nacional de Telecomunicações, que é o órgão máximo do governo ali que regulamenta, fiscaliza e dita as normas para tudo isso. É o órgão mãe das telecomunicações aqui no Brasil. Essa fonte ela é bivolt, automática, ou seja, trabalha tanto em 127 como 220 volts. Na verdade, ela diz aqui que pode ir até 250 volts, um mínimo de 90 e um máximo 250. Então entra aqui, ela vai ter todo aquele processamento aqui, ou seja, de alternado transforma em contínuo, chavia em alta frequência nesse transformador, e aqui divide as tensões menores, que são uma série de tensões aqui que vai para a placa principal. Embaixo desse flat aqui dá para a gente perceber ali que a gente tem 12 volts contínuo, 5 volts, o GND, 24 volts que é para alimentar os ramais e algumas outras coisas aqui, e o V-ring que é a tensão de ring, onde desperta a campainha dos aparelhos. Então isso tudo sai aqui da fonte e vai para a placa base. Aqui na placa base, por sua vez, a gente tem então uma bateria para manter as programações de usuários. Essas programações elas ficam na memória RAM, e a memória RAM é uma memória que sofre de volatilidade, ou seja, se perder a energia elétrica, ela perde todas as programações de usuários. Então o que acontece? Você precisa manter na falta de energia elétrica, né? Também a questão do relógio, ou RTC, que a gente chama, o Real Time Clock da central. Aqui são as conexões das placas de ramais analógicos. Cada slotzinho desse vai uma placa para 4 ramais. Então aqui é do 20 ao 23, aqui do 24 ao 27 e aqui do 28 ao 30. Aqui vai os troncos 1, 2, 3 e 4. Então ela aceita até 4 linhas analógicas. Não obrigatoriamente você precisa usar as 4. Se tu quiser usar só uma, você pode. Se tu quiser usar sem nenhuma, você pode. Porém, você vai só conseguir fazer ligações de ramal para ramal, ou seja, ligações internas. Não vai conseguir receber e nem originar para o comércio local, por exemplo. E aqui são duas placas para acessórios. Então aqui vai a conexão das placas de ramais, esses 3 primeiros aqui. E as 4 na sequência são as linhas troncos. Esses são os relés de falta de fase, ou seja, imagine que você tem a linha 1 ligado aqui e faltou luz, parou de funcionar a central porque ela não está no no-break. Automaticamente, através desses relés, a central vai pegar a linha 1 que está aqui e vai comutar direto no ramal 20. Então lá onde é o ramal 20, você vai ter um aparelho normal e a própria tensão da linha vai passar por aqui e vai alimentar esse aparelho. Então vai tocar direto lá. Tu não vai conseguir transferir, obviamente, mas não fica incomunicável. Então para isso que serve os relés falta de fase. Bom, e esses conectores então é aonde vai ligado a rede física, que vai sair daqui até o ponto aonde vai ficar os ramais. Então veja que esse aqui vai do ramal 20
até o último ramal. Então é a saída aqui da central para os ramais. Ou seja, você precisa puxar no mínimo um par de cabo daqui até o ponto aonde vai ficar o ramal. Por exemplo, o primeiro aqui, que é o primeiro par, é o ramal 20. Normalmente a gente destina esse ramal a telefonista. Nas centrais maiores é 200. Então você vai ver aonde que é o local da telefonista lá com o teu cliente e vai ter que sair da onde fica a central com no mínimo um par de cabo e levar até aquele local. Sendo que se for utilizar o TI, o terminal inteligente, você precisa de no mínimo 2 pares, que é o áudio e a alimentação do TI que vai aqui. Os outros são só 2 pares, né? A menos que você tenha mais TIs, porque ela comporta mais TIs. Até eu já mostro no vídeo como ligar o TI nessa central. Então, você vai sair daqui para cada ponto aonde você quer instalar. Eu já peguei um caso, uma situação em campo, onde o cliente chamou alguém para fazer a fiação para ele, e essa pessoa, por não conhecer, não ter experiência, puxou um par de cabo para todo mundo, fez uma ligação em paralelo. Óbvio que isso não dá certo, teve que ser refeita toda a infra lá do cliente. Então, imagine, você vai ligar um ramal na recepção, outro para gerência, sala de reuniões, guarita, enfim, conforme o cenário aí, tu deve sair obrigatoriamente com um par de cabo daqui até o ponto onde você quer ligar. Eu te aconselho a passar um cabo com mais pares. O ideal é passar um cabo de rede para cada ponto. Cabo de rede lógica, né? Por quê? Porque você vai ter reserva técnica. Imagine o seguinte, deu problema num par, você tem um segundo par para manobra, para ligar no mesmo ramal. Esse seria o ideal. Até mesmo um par de CCI de 2 pares já resolveria teu problema também. Você teria um par sobrando. Então, cada saída daqui aos pares, né? Primeiro par, segundo par, é o ramal correspondente que você deve levar até o seu cliente. Lembrando que para funcionar todos os ramais, você tem que ter as 3 plaquinhas aqui, que eu vou mostrar no detalhe depois. Logo na sequência aqui, ó, esses outros 4 pares são para 4 linhas analógicas. Linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4, onde você vai ligar da operadora. Não precisa necessariamente ter as 4 linhas para a central funcionar. Ela não depende das linhas para funcionar. Ela depende das linhas para receber ligações externas e originar ligações externas, né, para o comércio ou qualquer um outro local aí. Então, linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4. Pode ser linhas analógicas de operadoras ou interface de celular. E aqui são a entrada das linhas e aqui saída dos ramais. Aqui é a alimentação para o terminal inteligente, positivo e negativo, né? Ou seja, o TX-TI e o GND-TI. Então, quando se utiliza o terminal 830i, por exemplo, ou o terminal TI 730, também você liga aqui. Aqui é a entrada de música externa. Por exemplo, vai ficar ouvindo um jingle, uma mensagem ou uma rádio FM, por exemplo, você liga aqui o dispositivo de áudio para quando transferir os ramais ele fica ouvindo. Não confunda com URA ou DISA, porque a URA ou DISA fica aqui na própria central e não precisa acessório, ela já dá suporte. Aqui seria interfones ou atuação externa, alguns acessórios para se ligar aqui. Aqui um LED de indicação de status de funcionamento e atualização, por exemplo. Cabinho USB para se programar a central, através desse cabinho USB que você faz a programação. Lembrando que eu já tenho um vídeo no canal. E aqui atualização via pendrive e aqui o aterramento. Então essas seriam as conexões de fiação da central. Então agora eu vou mostrar aqui a primeira plaquinha de ramal. Essa aqui é uma plaquinha desbalanceada para 4 ramais. É a mesma placa para conecta mais e modular e mais. Então veja que a circuitaria é bem simples, né? Algumas proteções, diodos, resistores e transistores. Como que ela vai encaixada aqui? Sempre daqui para lá. Os primeiros 4, os segundos e os terceiros conjuntos de 4 ramais, né? Então do ramal do 20 ao 23. Então ela vai espetada aqui. E para me espetar ela não tem erro. Ela não vai nessa posição. Veja que aqui não vai dar certo os conectores, os encaixes. Então eu tenho que espetar nessa forma aqui, pessoal. Com a circuitaria voltada aqui para dentro da central. Na verdade só tem uma forma aqui que você vai perceber que dá certo. Tu ligar diferente ela não vai encaixar. Nessa configuração ela estaria pronta para funcionar apenas 4 ramais aqui. 4 ramais analógicos e nenhuma linha. Para funcionar a primeira linha, a gente precisa então dessa plaquinha, que é a plaquinha de tronco analógico para uma linha. Então temos aqui o circuito de áudio, capacitor, um fotoacoplador, relé. Isso aqui são proteções, transorbes, centelhadoras a gás e outros tipos de proteção. E ela vai encaixada então na primeira posição aqui também, ó, com a circuitaria voltada para cá. E ela vai só espetada aqui, só isso. E aqui já está preparada então para 4 ramais analógicos e uma linha. E eu tenho uma segunda plaquinha aqui para tronco. Então vai na segunda posição, logo eu posso ligar então 2 linhas analógicas nessa central sem problema nenhum, linha 1 e 2. E veja que a 3 e a 4 está sem e vai ficar assim. Então eu não tenho como ligar as 4 linhas
PBX que não vai funcionar só 2. Se eu quiser 3, eu preciso de mais uma plaquinha dessa, e se eu quiser 4, eu preciso das 2 plaquinhas. E para funcionar então os outros ramais, logo eu preciso de mais plaquinhas de ramais analógicos, que ela vem toda numa embalagem aqui anti-estática, e o procedimento é o mesmo. Veja que elas são desbalanceadas, mesmo que você compre a plaquinha balanceada, a forma de conexão é a mesma. A diferença está na qualidade do áudio, na distância que eu posso jogar a rede do ramal. A plaquinha balanceada ela vai ser sempre melhor, porém mais cara. Então, para ambientes internos e pouca distância à rede dos ramais, pode usar desbalanceada sem problema. Se for rede externa e muito distante da central, tem que ser obrigatoriamente placa de ramal balanceada. Então, olha só, nessa configuração já temos aqui 4, 8, 12 ramais, 1 e 2 linhas. Então, os ramais funcionariam normal e a linha 1 e 2 aqui já está pronta para funcionar nessa modularidade. Um acessório que eu vou mostrar aqui dessa central, que é a placa DECT. Para que serve essa placa DECT? É uma placa para ramais sem fio. Ela permite autenticar até 5 ramais sem fio nessa central, os 5 aparelhos, para formar 5 ramais a mais sem fio. Ela existe uma lista de aparelhos que são homologados para trabalhar com ela. Eu não vou fazer o cadastro deles agora nesse vídeo, eu só vou mostrar como se conecta essa placa e vou fazer um vídeo só mostrando como se cadastrar os aparelhos, que autenticar um aparelho DECT, um aparelho sem fio. Então essa é a placa acessório. Então aqui tem um conector para antena. Esse conector é chamado de MMCX. Ele aceita essa anteninha que já acompanha, que é para 23 dB. Então ele já vem o conector também macho aqui, que é o mesmo conector MMCX macho, e aqui é o MMCX fêmea. Então a gente espeta aqui, ó, nesse caso da Modular Mais, no primeiro conector de acessório. E para fazer a conexão física aqui também é muito simples, é só espetar aqui, ó, e pronto. A anteninha é essa aqui, a gente pode abrir ela. Na verdade tem que ter essa antena, por quê? Porque a alvenaria, ela mata muito o sinal dos aparelhos sem fio. O pessoal diz aí que é para 100 metros, mas na verdade com a alvenaria diminui bastante esse alcance. Então a antena ajuda a reforçar esse sinal. E veja que não tem segredo, é só a gente pegar aqui esse conector, que é o macho, né, o MMCX, espetar aqui na plaquinha. E como é que a gente faz isso? Só encaixando aqui e espetando dessa forma. E olha só, já foi feita a conexão. Obviamente eu vou ter que, já deveria ter feito isso, né? Tem que tirar esse araminho aqui que vem para organizar. Aí ele saiu lá. Então eu vou espetar novamente. Ok, ouviu o estalo, tá bom. E assim é feito a fixação. Porém aqui na tampa, veja, tem 2 cortes para a gente fazer aqui. 2 gabaritos. E a gente deve remover onde está a placa acessórios, que seria o primeiro, para poder encaixar aqui, ó, e não enroscar aqui no cabinho, tá vendo? Então a gente só corta isso aqui com estilete e retira ele, então ele já vai encaixar bem aqui onde está o cabinho. Feito isso, pessoal, nesse caso agora seria só alimentar a central. Vou tirar o estilete aqui. E esse então é o cabo que acompanha a central, só tem um jeito de espetar ele aqui. E esse pino já está no padrão brasileiro, de acordo com as NBRs, trata desse assunto. Então a gente tem aqui o neutro, obrigatoriamente a tomadinha nesse ponto tem que ter o neutro, terra e o fase. Eu vou ligar aqui, vou energizar a central. E veja que já começou a ligar aqui a fonte. Começou a piscar aqui a placa DECT, acendeu o LED da placa DECT e começou a piscar aqui o LED da placa base da central. Então nesse caso a central já está rodando. Os ramais analógicos é só tu ligar a rede e vai funcionar perfeitamente, porém os aparelhos sem fio não vão funcionar. Para eles funcionarem, os aparelhos aqui corretamente, precisa ser feito um procedimento de registro, que eu vou mostrar num outro vídeo, porque envolve um pouquinho de programação na central e uma programação simples no aparelho para se fazer o registro. Ele aceita até 5, como eu já falei. Então eu vou fazer isso num outro vídeo. Mas as conexões físicas são essas, dessa central. E só lembrando de puxar a rede, então, como eu já falei, em cada ponto determinado lá pelo teu cliente. E não há mais segredo. Então veja que é uma central bem simples e fácil de se trabalhar com ela. A programação você pode fazer tanto por software, que eu já tenho um vídeo no canal, como eu já falei, como via teclado aqui no ramal 20 ou 23. Através de comandos, dígitos MF que você digita no teclado do próprio aparelho. Não precisa ser obrigatoriamente o TI 830i ou qualquer um outro TI. Pode ser qualquer aparelho ligado aqui nessas posições. Qualquer aparelho de telefone convencional você consegue fazer toda a programação da central. Programar as linhas como entrada e ou saída, a categoria dos ramais, calendário, enfim, toda a programação que se precisa para se programar. Então, pessoal, aqui está a centralzinha. Esse vídeo é um vídeo mais simples para quem não tem muita familiaridade
capacidade. Precisa, por exemplo, a primeira vez ter contato com esse PABX. A diferença dela para Conecta Mais é que a Conecta Mais é a irmã mais nova dela, então ela tem menos capacidade de ramais, vai ter uma plaquinha a menos, vai ter apenas 2 linhas troncos aqui e um slot apenas para placa acessório. Na Conecta Mais você vai ter só a opção para um acessório. Também aceita essa placa DECT, claro. Então veja, isso aqui para algumas empresas pequenas, consultórios, né, alguma outra instituição menor. Já a Conecta Mais é mais voltado para consultório também pequeno, residências, ambientes menores ali até 8 ramais e 2 linhas no máximo. Esse aqui então é 12 ramais analógicos, 4 linhas e 5 terminais sem fio. Então elas já aceitam, elas já tem uma capacidade razoável aí para as centrais pequenas, tá bom, pessoal? Então eu vou encerrar esse vídeo aqui. Eu peço aí, por favor, que dê o like, se inscreva no canal e eu vou fazer um próximo vídeo ali mostrando como registrar o DECT nessa central. Muito obrigado e até o próximo vídeo.